Aqui, então, nos nossos tópicos mais específicos, né, do que a gente vai conversar essa tarde, e passar para a nossa mesa de discutir exatamente a dificuldade de acesso, né, os desafios para a gente conseguir garantir o acesso ao diagnóstico precoce. A gente vai ter três palestrantes aqui, então, na nossa mesa da tarde. Então, vou chamar para cá, né, a Vânia, a Fernanda e o Raimundo, por favor, para compor a nossa mesa da tarde. Bem, vou começar então com a Vânia, que ela vem aqui representando, né, parte ali do Ministério da Saúde, o novo programa, né, do Mais Acesso a Especialista. É a representante aqui no Rio Grande do Norte, né, do programa. Vai contar um pouco mais para a gente sobre essa nova iniciativa do Ministério da Saúde, né? Por favor, fica à vontade. Se quiser fazer aqui do púlpito ou andando, fica à vontade. Vou deixar com você passar. Posso? Fica à vontade. Boa tarde. Assim como Terezinha, eu também não gosto de fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. Passar e falar, eu me engancho. Gente, é uma honra estar aqui, né, conhecendo a ONG. Eu não conhecia, né, fiquei muito feliz de ter essa imersão no dia de hoje. Já tinha feito contato com Priscila, mas estar aqui para mim tem sido um dia de bastante aprendizado. Pode passar esse primeiro. Como a dona do SUS falou anteriormente, eu gostaria de lembrar, né, a vocês, acho que aqui todo mundo aqui, independente de onde vem, conhece, né, o Sistema Único de Saúde e vê, né, o tamanho, a dimensão dos desafios que a gente tem, mas a gente é reconhecido enquanto sistema universal internacionalmente, né? Pelo SAMU, transplantes, vacinação, estratégia da saúde da família, HIV/AIDS. Então, queria pedir, né, palmas para o SUS. A gente merece reconhecer, né, nosso sistema e a gente precisa reafirmá-lo a todo momento. Eu sou... Não, sem problema. Como eu fui apresentada, eu sou a Vânia Dias. Estou apoiadora do Ministério da Saúde para o programa Mais Acesso a Especialistas. É um programa novo que eu vou falar sobre ele. Já tenho uma trajetória em gestão municipal no SUS, na Secretaria de Estado também, aqui do Rio Grande do Norte. Estou encarando no COSEMES, né, Terezinha? E agora estou nesse novo desafio com o PEMAI aqui no Estado, né, pensando nas formas de implementação. É um programa novo, que é da Secretaria de Atenção Especializada. Então, tem todo um Ministério da Saúde está mobilizado, né? A ministra ela tem o PEMAI, o presidente Lula, como ponto fundamental, como estratégia de induzir uma mudança de modelo de acesso às pessoas, e aí é onde entra também a oncologia, que vocês verão. Pode passar agora, obrigada. Então, a gente tem, né, os grandes desafios da atenção especializada na saúde, no SUS. Obviamente, a gente tem uma estrutura já fortalecida de atenção primária à saúde, né, de estratégias de saúde da família, de unidades básicas, mas ainda há uma fragilidade na interlocução com a atenção primária. A gente ainda depende dessa atenção especializada. Por vezes, ela é quase que totalmente contratualizada com prestadores privados que nem sempre dialogam com a estratégia de saúde da família, com as unidades básicas, que não tem uma linha de comando, né, uma organização. E aí a gente tem, né, nisso tudo aí a gente tem o que Terezinha estava tentando trazer e trouxe brilhantemente, que são as redes de atenção à saúde, né? Então, a gente precisa dar conta das redes de atenção à saúde, sobretudo no que tange à atenção ambulatorial especializada, que é onde fica o que a gente tentou e discutiu bastante aqui,
a necessidade de diagnóstico e de continuidade dos tratamentos, né, demandados pela APS ou até mesmo pelo especialista, quando esse usuário, essa usuária consegue o acesso, né? Então, a gente tem, nesse nosso modelo, né, essa organização ainda muito frágil dessa integração da atenção primária com a atenção ambulatorial, e aí a gente tem também um modelo de regulação ainda muito enrijecido, onde o usuário, a usuária ficam em várias filas para ter acesso a um diagnóstico e, por vezes, nesse percurso, esse usuário ou essa usuária acaba se perdendo e talvez nem conseguindo obter esse diagnóstico. Então, o programa ele vem realmente atingir esse propósito de dar acesso à atenção ambulatorial. E aí, com certeza, ele vai trazer componentes inovadores que eu vou passar mais à frente, sobretudo no que tange à mudança de financiamento dessa atenção, né? Pode passar. O governo federal ele tem feito, né, uma série de iniciativas para enfrentar essas demandas que a gente tem na atenção ambulatorial especializada, e aí a gente tem um novo PAC, né, um Programa de Aceleração ao Crescimento, que já prevê cerca de 13,8 milhões destinados à atenção ambulatorial especializada, certo? Então, aí a gente tem uma série de estratégias, ambulâncias, né, policlínicas, maternidades sendo construídas, com esses recursos que virão para os municípios, para os estados brasileiros. E a gente tem, em 2023, a Política Nacional de Atenção Especializada publicada, porque até então a gente não tinha essa política ainda, era um vazio que se tinha, né? Então, a gente conseguiu essa publicação, porque a atenção especializada ela já acontecia, mas ainda faltava uma diretriz, né, que desse conta de organizar, inclusive para conduzir, porque a atenção especializada fica naquele meio, né, entre a atenção primária e a atenção hospitalar, e aí a gente tem uma série de estratégias de qualificação disso. O programa Mais Acesso a Especialistas, ele é uma das estratégias dessa política, né? A gente tem um programa também nacional de redução de filas, tem as cirurgias eletivas. Então, a gente tem uma série de estratégias, mas aqui eu vou focar no PMAI. Pode passar. Então, essa mudança de modelo, ela vem com o foco, né, do programa, porque ele é inovador, porque ele trata, né, do cuidado pensando com foco no usuário, na usuária do Sistema Único de Saúde e na otimização dessa jornada, na navegação dessa pessoa. Também tem um componente de transparência e de gestão de filas. Hoje, quando a gente vai olhar as filas que se tem para determinadas consultas e exames, a gente vê pessoas que nem estão mais ali precisando daquele procedimento, daquele exame, ou duplicidade, enfim, a gente tem um trabalho também de gestão de filas. É inovador porque também traz o componente do telesaúde muito fortemente. Também, dentro desse programa, a gente vai ter os núcleos de gestão de regulação, que são núcleos de regulação específicos para tratar das OCIs, que eu vou falar mais à frente, e os núcleos de gestão do cuidado, que vão estar dentro dos serviços pensando os protocolos, a navegação desse paciente, dessa usuária, desse usuário. Obviamente, claro, a integração mais diretamente com a atenção primária e, por fim, as OCIs, que é, digamos, a materialidade do que eu estou falando aqui, que é a oferta de cuidados integrados, que serão, né, a partir desse programa, disponibilizados para a população potiguar e de todo o Brasil. Eu estou trazendo aqui mais a questão do Rio Grande do Norte, mas esse é um programa que está em todos os entes federados. Pode passar. Então, o PMAI, esse slide ele caracteriza bem, né, o que é o programa, mas ainda vai ter um outro que ele é ainda mais esclarecedor,
mas ele visa tornar, né, o acesso a consultas e exames ambulatoriais especializados mais rápidos. Ele tem uma temporalidade diferente, né? Então, antes a pessoa passava 6 meses, 1 ano, 2 anos de uma fila, e dentro da oferta de conjuntos de cuidados integrados, essa pessoa vai passar até 60 dias. Né? Então, ela vai ter de 30 a 60 dias para ter todas as consultas e procedimentos referentes àquele cuidado finalizados. E aí ele vai estar nessa fila única com garantia de retorno, né, à unidade básica de saúde, à estratégia de saúde da família, da qual ela é vinculada. Então, é realmente uma política, né, pública disruptiva. A gente vai ter um novo movimento nos territórios, tem muita coisa para ser feita. Esse programa ele foi lançado em abril desse ano, né, e a gente ainda teve um período de convencimento dos gestores, trabalhamos muito, né, junto ao COSEMES, para os secretários e secretárias municipais entenderem a relevância desse programa. Todos os municípios aqui do Rio Grande do Norte aderiram ao programa, então esse é um indicador muito bom, né, onde a gente vai poder construir planos regionais, e aí eu vou também explicar um pouquinho mais à frente. Pode passar. Aqui é um pouquinho do percurso, né, de como funciona hoje, que eu acho esse um dos slides que é mais esclarecedores sobre o programa, né? Então, a gente tem, por exemplo, na linha de oncologia, Dona Maria, a clássica Dona Maria, né, que vai à unidade básica de saúde, e aí o médico da família encaminha para o mastologista, que aí a encaminha para fazer uma ultrassonografia mamária, e depois volta para a unidade básica de saúde, o médico pede a biópsia, e aí volta para outra fila, para entrar nessa fila da biópsia, e como Terezinha disse, às vezes essa biópsia nem é realizada, né, ou é entregue muito tempo depois, para depois ela retornar à unidade básica de saúde para remarcar com o mastologista, né? E, enfim, tem todo esse percurso que Dona Maria percorre para conseguir um diagnóstico. Com o PEMAI, né, com a oferta de cuidados integrados, o modelo é diferente. E aí é no slide seguinte que a gente vai ter. Né? Então, a ideia é que, precisando do especialista, o médico da família encaminhe, né, para uma unidade onde a pessoa possa fazer, né, a consulta, a primeira consulta com o especialista, ou seja, nesse caso com o mastologista, a ultra de mama, a biópsia, e ter esse retorno em 30 dias, certo? Seja numa policlínica, seja numa clínica contratualizada, seja num serviço municipal, certo? Então, se essa paciente tem câncer, ela vai ser encaminhada para um CACOM, um NACOM, e se ela não tem câncer, ela volta para a unidade básica de saúde da família, dar seguimento aos cuidados que já teria. Então, esse aqui é o modelo, né, que a gente tem dentro do PEMAI e que a gente está trabalhando aqui para implantar no Rio Grande do Norte. Pode passar. Então, o programa ele tem vários componentes, né? Eu vou falar aqui rapidamente, porque eu estou vendo que o tempo aqui está bem curto, mas eu não poderia entrar na linha da oncologia sem explicar a metodologia do programa, para vocês entenderem. De fato, é uma oportunidade para quem está aqui conhecer, para quem está assistindo também. Né? Então, a gente tem o componente de gestão de filas, que é aquilo que eu já falei inicialmente, onde as filas elas vão ser... Vai ter a higienização, vai ter a observação de filas por linha de cuidado, por prioridade, vai ter sistemas de regulação que sejam integrados, vai ter a gestão do cuidado, né, com a priorização, monitoramento, né, entender o absenteísmo dessas pessoas, vai ter a atenção integrada com
a integração, na verdade, com a atenção primária, com a APS, né, o compartilhamento dos casos. Então, vai ser um momento também de fortalecer o prontuário eletrônico, o uso desses sistemas, o telesaúde, que é a teleconsulta, né, os encaminhamentos, e também a teleconsultoria, né, que ainda é pouco utilizado, mas especialmente, né, com ênfase em regiões, né, que têm vazios assistenciais e áreas também de difícil acesso. E a gestão do cuidado, de toda a navegação, né, do paciente, com a priorização de risco, monitoramento e etc. A gente tem esses componentes, mas também tem um componente da fixação de profissionais, tem um componente do provimento e fixação, da educação permanente em saúde, tem muita coisa para falar desse programa. Pode passar. Então, a OCI ela vem, né, com um modelo de financiamento novo, como eu coloquei, né? Ela tem um valor global por paciente maior do que a soma dos valores que hoje a gente tem na tabela SIGTAP, né, na tabela SUS. Ele induz uma lógica de cuidado mais integrado, mais ágil, focado no resultado, né? Ela concentra, de fato, os recursos nos maiores problemas de atendimento, quando a gente olha para essas filas e faz essa gestão dessas filas. Ela qualifica também a contratualização com prestadores, entendendo que a atenção ambulatorial especializada ainda tem uma parte significativa com prestadores privados, então tem toda uma parte de acompanhamento, avaliação de fluxos. Reforça também, né, o que são os fluxos regionais, a organização das redes nas regiões de saúde e, consequentemente, né, fortalece o SUS. Pode passar. Aqui são as ofertas de cuidados integrados, certo? As 5 linhas publicadas que a gente teve, né? Então, a gente tem aqui a cardiologia, ortopedia, oncologia, oftalmologia e a otorrino. A gente teve também, semana passada, a publicação de um componente cirúrgico também, que vai se somar aqui a esses procedimentos. Então, o Ministério entendeu esses maiores gargalos, né, que são problemas sensíveis, para ampliar o diagnóstico, né? E quando você amplia o diagnóstico, como foi falado aqui a manhã inteira, né, você interfere no prognóstico. Então, é para dar acesso realmente a quem precisa, inclusive observando as iniquidades, as desigualdades dentro dos territórios. Pode passar. Aqui é um modelo prático, né, de como foi calculado uma OCI. Então, por exemplo, quando se pensa numa OCI de avaliação diagnóstica inicial de câncer de mama, o que se pagava pela tabela SIGTAP, né, de uma consulta, uma mamografia, uma ultrassom, e o valor que se propõe a pagar pela OCI é bem maior. E, por exemplo, essa segunda OCI, que é a de progressão, da mesma forma, quando pensa, né, no conjunto de cuidados que aquele usuário vai precisar, a gente vê também um valor diferenciado que é pago extra-teto também, né, via FAEC, para os prestadores que assim executarem. Pode passar. E aqui a gente entra, né, por fim, entendendo um pouquinho, falando rapidamente, é pouco tempo para falar do PEMAI, é um programa que ele tem uma dimensão muito grande, mas acho que deu para entender um pouquinho. Qualquer coisa a gente terá mais tempo, né, para debater. Mas entrando no cenário de implementação aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem dado alguns passos bem importantes. Pode passar. Então, a gente tem a formação de um grupo condutor estadual do PEMAI, né, aqui no Rio Grande do Norte, que é composto pela SESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública, com a composição das diretorias regionais, COSEMES e Ministério da Saúde, certo? A SESAP tem várias representações, aí dentro não vou citar, então é o grupo que tem trabalhado e pensado a implementação desse programa aqui. A gente já está na elaboração da 4ª etapa, a gente já está na 4ª etapa, né, com a elaboração dos planos regionais. Então, no Rio Grande do Norte ficou definido que cada região de saúde, a gente tem 8 regiões, vai submeter ao Ministério
um plano de ação regional contendo as OCIs que cada região vai poder ofertar a cada município. A gente teve recentemente, né, o envio do plano de ação regional da 4ª região de saúde, que é no Seridó, né? Ele foi submetido ao Ministério e está em análise. Então, a gente tem previsão de OCIs da oncologia, por exemplo, das 5 linhas de cuidado, mas da oncologia nos municípios de Currais e de Caicó, né, como municípios polo, referência para o Seridó Oriental, o Seridó Ocidental. A gente tem também já tratativas em cursos com a 2ª e com a 8ª regiões de saúde, e tem todo um planejamento estratégico para avançar e construir planos regionais para todas as 8 regiões de saúde do Rio Grande do Norte. O que quer dizer com isso? A gente faz o envio, o Rio Grande do Norte, os gestores municipais com a Secretaria de Estado enviam um plano regional, né, para o Ministério analisar. Em sendo aprovado esse plano, os municípios podem começar a ofertar OCIs, ampliar esse acesso, né, e aí garantir a operacionalização do programa em seu município, em sua região. Pode passar. Certo, tá. Aqui são as OCIs em oncologia, certo? São 8 OCIs com vários conjuntos de procedimentos. Como eu já estou com o tempo esgotado, eu não vou poder falar tanto, mas a apresentação ela vai ficar disponibilizada, e aí a gente pode debater depois. Pode passar. E a gente também, como foi falado hoje, que cada hospital, unidade de saúde tem seu protocolo. Dentro do PEMAE, a gente tem os protocolos de acesso, que são protocolos únicos, né? Então, a gente tem os protocolos para a linha de oncologia também, que aí ele vai também nortear o trabalho da atenção primária, desses núcleos de gestão de regulação para as OCIs. Pode passar. Aqui está o QR Code do protocolo, quem quiser acessar, e também tem um webinário, né, que trata especificamente desse protocolo da oncologia para acesso às OCIs, que vocês podem conferir. E aqui, para finalizar, né, eu deixo aqui meu contato e coloco, né, que o Ministério da Saúde está à disposição, né, quem tiver dúvida, vocês... Qualquer pessoa pode entrar em contato comigo para a gente conversar sobre o programa. É um desafio, trata-se de um modelo novo, inovador, que vai precisar de muita colaboração e força de todos aqui. Obrigada. Obrigada, Vânia. Acho que é isso, né? Tem muita coisa a gente descobrindo, conhecendo, né, melhor esse programa. Acho que ainda vão ter muitas dúvidas, né? E tenho certeza que vocês vão estar aqui muito perto também para esclarecer todas elas. Vou já passar, então, para a Fernanda Cristine Ferreira Alves, que ela é coordenadora do Núcleo Estadual de Oncologia, e vai falar um pouco mais para a gente sobre regulação, né, sobre esse tema das filas, né? A Vânia mostrou um pouquinho que é como o Ministério vem buscando agilizar as filas através do programa, né? Então, por favor, conta para a gente como está a situação aqui. Obrigada e bem-vinda. Boa tarde a todos. Como foi apresentado, eu sou Fernanda, sou enfermeira, trabalho já há 16 anos na oncologia, na assistência, e há 4 eu venho assumindo essa função também de coordenar o Núcleo Estadual de Oncologia, né, junto com os UNACONs, o CACOM do nosso estado, para tentar promover um acesso mais rápido, mais ágil, mais eficiente aos pacientes com suspeita de doença oncológica ou já diagnosticada. Então, é uma grande tarefa estar aqui, na realidade, falando sobre regulação. Como Terezinha colocou aqui, a regulação é um setor muito sensível, porque é um setor que, ao mesmo tempo, a gente trabalha com números, mas a gente não pode esquecer de que cada número é um ser, é uma pessoa que tem uma família, que está inserida num contexto social, no contexto econômico. E a gente sempre conversa muito isso dentro da equipe, para que a gente jamais esqueça, no momento que a gente está trabalhando com números e com computadores, que a gente não esqueça de tudo isso que vem por trás. Então, o trabalho da regulação é um trabalho realmente muito sensível quanto a isso. Então, como alcançar essa regulação eficiente é um grande desafio, na realidade.
Então, atualmente, nós temos o nosso grande, eu particularmente acho, nosso maior desafio é regular em conjunto Estado e municípios. Quando eu cheguei, que comecei a entender e compreender toda essa dinâmica, começaram a me falar sobre PPI. E cada vez que me falava sobre PPI, mais angustiada eu ficava. Porque no momento eu dizia que a PPI não existe, e Fernanda, não pense em PPI. E aí, quando a gente começa a discutir sobre o acesso, aí diz, não, mas tem que ter a pactuação. Mas a PPI existe ou não existe? E aí a gente fala sobre filas. Falamos sobre as filas de consultas com os especialistas. Fizemos um levantamento das filas do nosso CACOM e os nossos UNACONs dentro do sistema vigente, que é o CISREG. E no momento que a gente fez essa avaliação, porque, voltando um pouquinho, eu disse que eu sou enfermeira, trabalhei na assistência muito mais tempo do que na gestão propriamente dita, e o que a gente mais escutava quando fazia as consultas aos nossos pacientes é a dificuldade de acesso, de chegar à consulta, de fazer os exames de imagem em especial. E aí, para minha surpresa, sobravam vagas dentro do sistema. Muitas vagas que estão lá disponíveis dentro do sistema, mas que não são utilizadas, por causa da famosa PPI, da famosa pactuação, né? Não é mais PPI em si, mas as pactuações. E aí a gente tem toda essa coisa, não, porque o município tal tem pactuado aquela quantidade de consultas especializadas na oncologia. Mas aí ele precisa de mais do que aquilo pactuado. E aí vai todo aquele conflito, todo aquele processo para poder dar o acesso. Enquanto isso, o UNACOM e o CACOM estão lá, aguardando que esses pacientes cheguem, né, com a disponibilidade das vagas. Então, nós temos isso, além das consultas especializadas, né, voltadas à oncologia, seja as cirurgias, os cirurgiões oncológicos, seja o oncologista ou o radioterapeuta. Nós temos também a questão dos exames de investigação, que foi o que a gente mais colocou aqui, que foi trazido por toda a equipe até agora. E aí a proposta da OCI no intuito de agilizar esse processo investigativo e diagnóstico. E aí, mesmo assim, a gente ainda esbarra em muitos conflitos, em muitas dificuldades na realidade, para que a gente venha a definir, venha a fechar esse diagnóstico. Para a gente fechar um diagnóstico oncológico, eu não preciso só de um anatomopatológico, como a doutora Carla colocou aqui, eu preciso de uma imunohistoquímica, eu preciso dos exames para estadiamento, eu preciso ter todo aquele aparato para que eu consiga realmente propor o tratamento mais adequado a esse paciente. E aí, quantas vezes a gente não vê casos em que o paciente estava lá com a tomografia, com uma suspeita, escrito lá na tomografia, lá embaixo, suspeita de doença oncológica em ovário. E aí, sempre que essa paciente vai na unidade de saúde, aí muitas vezes, isso eu estou dizendo até de um caso real, o médico ele vai tratar em uma infecção urinária, que é uma queixa que a paciente traz. E aí você fica segurando uma paciente que poderia ter grandes chances de cura em sendo encaminhada para um cirurgião a tempo, e aí você fica vendo e tratando outras coisas e vendo outros processos e atrasando o tratamento dessa paciente. Ressalto ainda a importância, ainda mais, da atenção primária. Eu digo que o pessoal da atenção primária são os nossos grandes guerreiros do SUS, porque são eles que levam tudo. Porque lá na atenção primária, que o enfermeiro e o médico têm que saber de todos os processos. Não é só oncologia, não é só a cardio, não é só... É um mundo de coisas. Né? Então, o enfermeiro lá da unidade de saúde, o médico lá da unidade de saúde tem que lembrar, não, mas olha, se esse paciente tem isso, eu tenho que caminhar para aquele programa, eu tenho que fazer aquele processo, eu tenho que mandar para aquele lugar. Então, são todas as complexidades que envolvem a atenção primária. Atualmente, enquanto o Estado do Rio Grande do Norte, nós temos ainda algumas
dificuldades com relação à questão do acompanhamento das cirurgias oncológicas. Hoje, as cirurgias oncológicas, propriamente dita, elas são acompanhadas e estruturadas, organizadas pelos próprios prestadores, né, pelos UNACONs e pelo CACOM. Então, isso muitas vezes dificulta o processo da própria secretaria em acompanhar e saber realmente a quanto anda todo esse processo de tempo, de fila, de quantidades, né, que também é necessário para a regulação fazer esse acompanhamento, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade com relação a isso. Periodicamente, enquanto Secretaria Estadual, a gente solicita a todos os prestadores o encaminhamento dessas filas para acompanhamento enquanto Secretaria. E, muitas vezes, a gente tem muitas dificuldades com relação a receber esse material e fazer esse acompanhamento. Então, hoje, as cirurgias oncológicas, elas são autorizadas pela gestão municipal, acompanhada pela gestão estadual, mas diante de todas essas dificuldades que temos com relação a gerir essas filas. E os procedimentos de quimio e radioterapia, que aí esses são procedimentos de alta complexidade, que são autorizadas e reguladas, acompanhadas realmente pela gestão estadual. Com exceção, né, a gente tem um prestador em Mossoró que as quimioterapias deles são geridas, são acompanhadas realmente pelo município de Mossoró. Todos os demais são pelo Estado. Pode passar. Então, assim, voltando para a questão das filas que a gente tinha falado, né, em especial das cirurgias oncológicas, nós temos as leis, a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias, né, que são essas duas, e aí a gente traz essa questão dessa dificuldade que a gente tem com relação às filas oncológicas, né, o nosso CACOM, né, que é a Liga, que é o nosso maior prestador, que ele hoje possui 60%, é isso, mais ou menos, 70% dos pacientes SUS, né, são acompanhados e tratados pela Liga contra o Câncer, e aí a gente acaba acompanhando um pouco mais de perto, que a gente consegue ter também esses acessos a essas filas, e aí a gente vem na busca realmente de cumprir a lei dos 60 dias, que é a lei do diagnóstico até o início do tratamento efetivamente do paciente, né? Além disso, para que a gente possa acompanhar mais precisamente essas duas leis em específico, a gente vem trabalhando num sistema próprio de regulação, voltado para a oncologia. Então, a gente vem nessa luta, nessa batalha, né, para tentar estruturar esse sistema de regulação. E aí, um outro dado que nos traz essas reflexões são os dados do DataSUS. Porém, como já foi colocado também, né, inclusive por Terezinha, que esses dados ainda são muito falhos, a gente tem ainda muita subnotificação. Então, eu tenho aquele quantitativo de pacientes, mais de 50%. Passa, por favor, o próximo slide, que eu já tenho. Então, aqui eu fiz esse levantamento no DataSUS. Então, temos aqui, ó, do ano de 2024 até outubro, né, 7.886 pacientes sem informação com relação ao tratamento, de um total de 10 mil. Né? Então, eu chego muito mais de 50% desse quantitativo. Volta, por favor. Não, anterior. Então, a gente acaba tendo dificuldades com relação a acompanhar realmente esse processo. Da mesma forma, com relação à informação quanto ao estadiamento do paciente. Então, quando o paciente ele chega no serviço, no prestador de oncologia, e que ele vai iniciar o seu tratamento, é feito um estadiamento. E esse estadiamento ele pode nos mostrar também, nos informar como é que está sendo toda essa atenção primária, como esse paciente ele está chegando
de fato, a iniciar o seu tratamento. E é uma outra grande lacuna também que temos e que a gente vem trabalhando junto com os prestadores, junto com o pessoal da vigilância epidemiológica também, para tentar ver formas de que esses números eles cheguem até nós através dos sistemas, que a gente possa estar visualizando para ter um cenário mais próximo do real possível, para podermos traçar melhores estratégias para que esse paciente ele chegue de forma mais rápida aos serviços especializados. E, com relação a tempo de autorização de procedimentos oncológicos ambulatoriais. Hoje, nós temos, a nível de Estado, como gestão do Estado, as filas de autorização para radioterapia, quimioterapia e o exame de PET-CT. PET-scan. O PET-scan, né? Então, hoje, são esses 3 que diretamente a gente faz os processos de autorização e de acompanhamento. A nossa proposta é que a gente tenha um tempo máximo de espera de 5 dias para realizar esses processos de autorização no momento em que são inseridos dentro do sistema hoje. Hoje eu estou conseguindo esse tempo, né, em média, geralmente eu chego aí, já consegui, inclusive, ter dias que eu estava lá, as solicitações que tinham lá dentro do sistema, era tudo do dia, estava tudo como 000. O mais antigo tinha sido o que tinha inserido no dia. Né? Então, a gente hoje consegue ajustar a fila de autorizações de quimioterapia em tempo mais rápido, de até 5 dias, e a radioterapia, a gente ainda está nos processos ainda de ajustes desse processo, né, com relação à questão de profissionais, e ainda não atingimos isso, mas já traçamos estratégias. Se Deus quiser, a gente vai ter também um tempo recorde, né, porque um tempo de 5 dias para autorização na saúde suplementar, a gente não tem, né, porque eu trabalho também hoje com saúde suplementar, e os meus pacientes, eles esperam 20 dias para autorizar. É esse o tempo que os serviços, os planos, os convênios informam. Né? Então, nós estamos buscando trabalhar nesses processos para poder adiantar. Pode passar o próximo. E aí, como proposta, diante de toda esse elefante que é, digamos assim, a regulação. Como Terezinha também, eu já peguei algumas brigas. Terezinha, não cheguei a dizer que eu era dona do SUS, não. Mas a gente já pegou algumas brigas, né, no bom sentido, mas brigas em prol dos nossos pacientes, porque hoje, como eu disse inicialmente, o nosso sistema ainda de regulação ainda é um sistema muito falho. É um sistema só que me oferece números, que só me oferece quantos pacientes tem ali aguardando os processos de autorização. Quando eu tenho alguma urgência, alguma coisa, a gente é acionada através do WhatsApp. Então, meu WhatsApp ali está sempre cheio, porque aí falando, Fernanda, para autorizar esse paciente, que é uma urgência, para ver esse processo, que é um paciente que está precisando, e acaba sendo muito... não dentro do sistema em si, mas muito falho, porque é na dependência. É na dependência de que aquele profissional tem acesso a mim, tem acesso à equipe, tem acesso à secretária, tem acesso a alguém para que a informação possa chegar e a gente possa adiantar. E isso não é para acontecer assim. O processo de regulação, ele deve ser um processo que dê acesso a todos, independente de eu conhecer A, B ou C. Que ele possa ter esse acesso conforme a sua necessidade, conforme a necessidade do seu tratamento, da sua condição. Então, hoje a gente vem trabalhando no Regula Oncologia com uma proposta de viabilizar de forma mais transparente e mais ágil todo esse acesso realmente ao paciente à oncologia.
A ideia é que a gente pegue desde lá da atenção primária. Quando o paciente, aquela mulher, Dona Maria, que alguém mostrou aqui, foi a Vânia, né, que faz uma mamografia lá no seu município, e aquela mamografia tem um BIRADS compatível com doença oncológica, e que, nesse momento que eu tenho essa mulher com essa mamografia, com esse BIRADS, eu possa ter ela dentro do Regula Oncologia, para que a gente possa ver essa paciente, agilizar os processos dela, seja pelas OCIs ou não, mas que a gente consiga enxergar essa paciente e possa navegar ela dentro do sistema, né, que é uma outra proposta também da navegação em oncologia, é que a gente vem trabalhando, não de forma direta, dentro do Regula a gente precisa que tenha já essa navegação, mas que todos os processos burocráticos, né, a gente consegue fazer a navegação de outras formas, e aí a gente já vem buscando contato com alguns municípios, no sentido de a gente buscar agilizar esse processo de navegação, seja, em especial, inicialmente, né, com os pacientes com suspeita de mama, que a gente já tem a lei da navegação para câncer de mama, né, e da população pediátrica também, né, que a gente já vem avaliando e vendo as dificuldades que são para o encaminhamento das nossas crianças quando elas têm uma suspeita de doença oncológica. Então, meu tempo já esgotou, não gostaria de agradecer, deixo o contato do núcleo para todos, e reforço que assim, é uma luta que não é uma luta de A, B ou C, é uma luta de todos nós. E se não nos unirmos, municípios, Estado, federação, população, sociedade, gestores, se todos nós não nos unirmos, o SUS não anda, não caminha. Precisa que todos nós estejamos alinhados para que as coisas realmente venham a acontecer. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Fernanda. E muito feliz ali de saber, né, que vocês estão pensando nessa proposta de um programa ali de regulação aqui específico, né? Enfim, acho que, de fato, pensar em como melhorar essa regulação impacta em toda essa cadeia nossa. Então, que bom e sucesso, né, para que venha, de fato, logo com soluções. E, bem, não tem como a gente falar de diagnóstico sem falar exatamente da biópsia, da patologia, né? Então, a gente está aqui com o Dr. Raimundo, que é o secretário adjunto da Sociedade Brasileira de Patologia, e vai contar para a gente, porque tem muito gargalo também no mundo da patologia, né? Então, por favor, Dr. Raimundo. Então, boa tarde a todos. Chegou agora a minha hora, onde vão me apertar aqui, porque preciso de um diagnóstico rápido, né? E, de fato, quando a gente fala em diagnóstico rápido e de qualidade em patologia, a gente tem que passar algumas informações básicas para vocês entenderem onde podemos ter alguns gargalos, alguns problemas e como vencê-los. Pode? Eu preciso. É só aqui. Só aqui no meio. Tá. Então, veja bem. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o papel do patologista no diagnóstico oncológico. Certamente, muitos de vocês aqui ou já tiveram algum caso de câncer, tem algum parente que tenha ou amigos. Hoje nós vimos aqui na plateia uma paciente se manifestou, né, relatando que teve um diagnóstico em 2022 de um câncer de mama e que, inclusive, estava fazendo terapia anti-hormonal. Então, eu quero me apresentar como médico patologista e dizer que foi justamente o médico patologista que fez o seu diagnóstico. Foi o médico patologista que, além de fazer o seu diagnóstico, ele definiu, foi peça fundamental para definir que a senhora faria uma terapia anti-hormonal. Muitas vezes isso é desconhecido. Às vezes confunde o patologista com o patologista clínico. Não. O patologista é um médico responsável pelo diagnóstico da quase totalidade dos cânceres. Então, veja bem, o patologista, além do diagnóstico, hoje ele tem um papel fundamental, como eu já citei. Não apenas de fazer o diagnóstico, mas no momento de medicina personalizada, de medicina de precisão e tratamentos personalizados, passa também pelo patologista definir qual o melhor tratamento para a Dona Maria,
para a dona Francisca. E, sem dúvida, o patologista hoje, ele vive um momento diferente do que a gente tem aquela ideia de um patologista, né? A gente tinha a ideia de um patologista que ficava isolado numa sala, trancado, fazendo seu diagnóstico. Não. Hoje, o patologista ele está integrado dentro de uma equipe multidisciplinar. E ele tem esse protagonismo de, junto com esses membros dessa equipe, definir o diagnóstico e o melhor tratamento das pacientes. E aqui o cenário atual. Eu acho que esses números já foram colocados aqui, mas para trazer à tona de que um percentual considerável das pacientes ainda tem diagnóstico tardio. Essa lei ainda não é obedecida na sua plenitude. E em 2019, o Tribunal de Contas da União concluiu uma auditoria que apontou que o diagnóstico histopatológico é um dos principais gargalos na linha de cuidado oncológico. E aí, vem o tema principal da minha aula, como a gente garantir rapidez e qualidade no diagnóstico. É impossível falar desse tema sem passar para vocês alguns detalhes, porque às vezes diz assim, eu quero um diagnóstico rápido e de qualidade. Mas passa por detalhes bem básicos dentro de um laboratório, dentro de um serviço de patologia, que são fundamentais para que isso seja garantido. Então a gente começa, às vezes, com coisas tão básicas que os patologistas muitas vezes não recebem. Uma requisição devidamente preenchida com dados dos pacientes. Eu estou citando isso porque nós estamos falando em rapidez, nós estamos falando em qualidade, e detalhes às vezes tão básicos podem impactar no atraso. É pequeno, mas atraso para quem tem câncer, todo o tempo é válido. Então, a coleta da amostra. Ouvimos aqui em vários momentos vocês falarem. Muitas vezes a amostra é coletada e se perde tempo para chegar até o serviço de anatomia patológica. Nós estamos num país imenso. Nós estamos numa capital, onde há serviço de anatomia patológica. Então, essa coleta, esse transporte é rápido. Mas imagine uma cidade do interior a 600, 700 quilômetros, como no meu estado, no Piauí, que não tem serviço de anatomia patológica. Então, esse tempo entre a coleta, onde o fragmento é colocado no formol, e até chegar no serviço de anatomia patológica, o tempo adequado é 72 horas. Aí você diz assim, mas o que isso pode impactar? A paciente vai deixar de ter um diagnóstico? Provavelmente não, ela pode até ter um diagnóstico, mas quando ela vai fazer o exame imunohistoquímico, está inadequado. E aí retorna tudo novamente, nova biópsia e se perde tempo. Então, isso inclui transporte. Importante, nesse momento, nessa fase pré-analítica, dentro do serviço de anatomia patológica, o gerenciamento de prioridades. Nós temos que nos colocar, eu sempre digo assim, que é muito bom a gente, quando está exercendo a nossa atividade como médico, nos colocarmos no lugar do paciente. Se esse caso que está chegando aqui no serviço de anatomia patológica fosse da minha mãe, suspeita de um câncer, como eu gostaria que fosse a prioridade desse caso? Nós precisamos, dentro do serviço de anatomia patológica, ter esse gerenciamento de prioridades. E aí passa por todo um processamento que vai ter dessa amostra. E aí, logicamente, que os serviços são bem variados. Quando a gente vai para a parte privada, a gente tem serviços com equipamentos de pontas, em que a gente consegue, por exemplo, convencionalmente, um fragmento, eu estou citando aqui só um fragmento de mama como exemplo, né, bem corriqueiro, vai levar mais ou menos 12 horas para ser processado esse fragmento e depois mais umas 4 horas até a confecção da lâmina. Hoje nós temos equipamentos que reduzem essas 12 horas para 4 horas. Então, a automação dos serviços, muito importante, a qualidade dos cortes, colorações e a análise microscópica, onde o patologista vai, nessa fase, digamos, analítica, fazer o diagnóstico. É importante que tenha nesse serviço a possibilidade, sempre que possível, de discussão dos casos para a elaboração de um relatório. Então, é impossível a gente falar em qualidade e rapidez sem tecer comentários sobre o que é importante na fase pré-analítica, na fase analítica e na fase pós-analítica, que é justamente após a elaboração do relatório, o médico revisar e validar esse laudo, emitir esse laudo. Importantíssimo a comunicação com os demais membros dessa equipe,
O patologista tem que ter essa comunicação facilitada para discutir o caso. Eu vi agora há pouco, eu acho que foi a senhora, que disse que como as pacientes ficam felizes quando sabem que o caso está sendo discutido por médicos. E é esse o nosso papel, dessa comunicação facilitada, de discutirmos esses casos. E gerenciarmos também o prazo. Nós precisamos desse gerenciamento de prazos. Ou seja, os serviços, seja privados ou públicos, ter esse gerenciamento desses prazos. Como é que estão os prazos de liberação dos exames anatopatológicos? E, logicamente, aqui, como ainda é importantíssimo para garantir essa rapidez e qualidade, na fase pós-analítica, acreditações, auditorias, controle interno, e a Sociedade Brasileira de Patologia tem se preocupado muito e tem se empenhado em qualificar os laboratórios, acreditar os laboratórios. Para isso nós temos um programa de acreditação, que é o único programa de acreditação que também tem uma certificação internacional. E eu acredito que fazer hoje patologia oncológica é fundamental ter um laboratório acreditado, para que todos esses protocolos, para que todos esses processos que falei anteriormente sejam seguidos rigorosamente. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma pena isso aqui, mas isso aqui é 2024. E vejam que, detalhes simples, isso aqui é uma mastectomia, onde a quantidade de formol está inadequada. O frasco, a mama praticamente imprensada aqui dentro. O material, por desconhecimento, a gente sabe que a quantidade de formol está inadequada, o frasco está muito estreito para o tamanho da peça, e para cada... o formol penetra em 1 hora 2 milímetros, então assim, se o tumor está no meio dessa mama, ele não vai receber o formol, e o resultado é isso, uma mama praticamente estragada, onde a gente não consegue fazer um diagnóstico. Então, às vezes, quando a gente pensa nessas situações, tem coisas básicas que ainda atrasa, que impede a qualidade dos nossos exames. Aqui, para vocês verem a ideia, um trabalho mostrando justamente isso, na imunistoquímica, que é um exame, por exemplo, no câncer de mama, vai definir qual o melhor tratamento, vai classificar o câncer de mama e dizer qual o melhor tratamento da paciente. Nesse trabalho, o que é que eles fizeram? Eles pegaram um tumor de mama e pequenos fragmentos, eles garantiram o diagnóstico da paciente, mas pequenos fragmentos eles tiravam e retardavam o tempo de colocar no formol. Aqui nessa faixa esquerda é o tempo de atraso. Observem que na medida que isso vai atrasando, vai se perdendo a marcação. Tudo marronzinho é o que está sendo marcado. Significa que o resultado imunistoquímico, na medida que essa peça carece de fixação, a paciente não vai ter um diagnóstico adequado. E aí, o que já foi falado aqui, é essa burocracia que às vezes a gente vê da paciente ter o diagnóstico histopatológico de câncer, mas aí vai ter que ir o resultado para o mastologista, ele vê que há necessidade de se fazer imunistoquímico, mas vai ser obrigado a fazer, já sabia. Aí ele volta para a paciente volta no laboratório para solicitar o exame, chegar com autorização para o exame imunistoquímico, e aí vai demorar. Se a gente tem, por exemplo, no serviço público, que a gente tem conhecimento disso, atrasos significativos no diagnóstico histopatológico, demorando 60, demorando até 90 dias. Imagine essa burocracia de por que não o laboratório já credenciado, que fez o diagnóstico de câncer de mama, já que é obrigatório fazer imunistoquímica, por que não fazer de uma etapa só? Então já extrapola isso. Então isso serve para os exames complementares. Então há essa perda de tempo, né? E logicamente eu trago uma grande problemática que não é do Brasil, é mundial. Infelizmente, nós passamos no Brasil por um apagão de patologistas. Mas esse é um problema mundial. Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos 1,5 patologistas para cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde recomenda 3 patologistas para 100 mil habitantes.
E uma situação ainda mais agravante é que desse número de patologistas, um percentual considerável está acima de 60 anos de idade, sem uma perspectiva de renovação. E tivemos recente no Ministério da Saúde, em várias reuniões na Secretaria de Assistência Especializada, e eles nos mostraram um levantamento que ainda é mais preocupante. Quando eles foram quantificar a carga horária desses patologistas destinada ao SUS em vários estados, praticamente zero. Então, realmente vivemos um apagão na patologia, né? E, logicamente, que isso envolve várias questões, né? Que pelo tempo eu não posso discorrer, mas questões referentes à remuneração. Logicamente, precisamos agora nos mobilizarmos para uma atenção junto aos alunos de graduação, no sentido de atraí-los para a especialidade. É todo um trabalho e a sociedade está mobilizada para isso. Temos projetos já em andamento. E, logicamente, a gente está no momento em que a gente tem já em ação a patologia digital, que é aquela lâmina, ao invés da gente colocar no microscópio para fazer o seu diagnóstico, ela é colocada num equipamento chamado scanner. E essa lâmina fica digitalizada, e essa lâmina digitalizada ela pode ser compartilhada. O que isso traz de esperança para a gente? É que, na verdade, nós podemos ter centros de processamentos de amostras, mesmo no serviço público, equipados com scanners, formando um centro integrado de diagnóstico. Então, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, que não tem um serviço de patologia, ou numa capital em que tenha deficiência de patologista, esses centros de processamento de amostra, uma vez que você coloca essa lâmina está disponível, um patologista dessa rede integrada no sul do Brasil ele pode laudar. Isso facilita também o acesso a especialistas dentro da patologia. É um caso, por exemplo, de câncer cerebral, difícil de se fazer o diagnóstico, em que essa lâmina pode ser compartilhada com um expert, por exemplo, em São Paulo, para uma segunda opinião. E também, a partir do uso da patologia digital, a gente pode utilizar inteligência artificial, que isso vai, sem dúvida nenhuma, ser um grande aliado do patologista. Porque os casos mais simples, repetitivos e muitas vezes tediosos, que tem toda a especialidade, eles podem ser feitos, né, pelos algoritmos, seguindo os algoritmos, e os patologistas, até pela quantidade pequena de médicos, a gente se detém aos casos mais complexos. Então, veja bem, além de tudo isso, dessa problemática, é fundamental isso aqui que a gente está fazendo hoje. Educação, sensibilização, porque somente assim a gente vai conseguir enfrentar, de fato, a problemática oncológica em nosso país. Finalizo dizendo que, de uma forma bem sintética, independente do serviço, se privado ou público, a gente acredita que laboratórios acreditados, seguindo todos esses protocolos, com fluxos otimizados e tecnologia integrada, são fundamentais para garantir diagnósticos rápidos, precisos, que salvam vidas. E que consolidam, de fato, o papel do patologista como protagonista no cuidado oncológico moderno. Eu acho que eu cumpri o tempo, né? Ficou 0-0. Obrigado. Muito obrigada, doutor Raimundo. E acho que, enfim, né, mostrou realmente vários... Como o desafio da patologia é grande, a gente tem muita barreira e muito desafio, né? Eu vou agradecer para os nossos 3 palestrantes aqui da mesa. Acho que, né, só por causa da questão da hora aqui mesmo, eu vou agradecer porque a gente tem algumas pessoas para comentar um pouquinho sobre as apresentações e sobre esses temas que a gente trouxe aqui, né? O diagnóstico passa por muitas barreiras, por muitos desafios, né? Desde a questão do acesso ao especialista, o acesso à biópsia, né? A qualidade dessa biópsia, a quantidade de patologistas, enfim, né? Acho que você trouxe muitos desafios aqui e passa pela questão da regulação, né? De como esse paciente vai ser encaminhado dentro do sistema de saúde, ele precisa conseguir navegar nesse sistema de uma forma coesa e ágil, né? Para que tudo isso converse e a gente consiga, enfim, ter o diagnóstico precoce. Então, vou agradecer aqui aos nossos 3 palestrantes para que a gente possa fazer também e comentar aqui com os nossos 4 especialistas que vão comentar um pouquinho mais sobre esse tema. Tá bem? Muito obrigada. Vamos tirar uma foto só?
Obrigada, muito obrigada. E aí, para comentar aqui um pouquinho mais sobre isso, né, a gente trouxe especialistas de outros estados aqui da região também, que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Então, vou chamar aqui ao palco, né, de volta a Terezinha, né, que já estava aqui com a gente, que vem representando o COSEMES aqui do Rio Grande do Norte. A gente também está com a Natália Bruno, que é orientadora da Célula de Atenção às Doenças Crônicas Não Transmissíveis do Ceará. A Mariana Nogueira, que é coordenadora da Oncologia da Paraíba. E o Michael do Carmo, que é diretor-geral ali das unidades próprias da Secretaria do Estado da Bahia. Muito obrigada. Uma salva de palmas, por favor, para eles. Obrigada, fique à vontade. Isso. Obrigada, pessoal. E aí, acho que, né, eu queria ouvir um pouco de vocês, né, sobre o que a gente ouviu dos nossos especialistas agora nesse início de tarde, né? Acho que todos vocês estão muito em contato com isso na ponta, cada um nas suas realidades, né? Olhando para as suas redes de saúde. E aí trazer esse comentário local, né, das suas realidades, de como tem sido todo esse desafio do acesso ao diagnóstico, né? Porque acho que regulação é um desafio nacional, não é um desafio exclusivo de um ou outro estado, né? Todo mundo tem, de alguma forma, essa dificuldade, e conseguir o diagnóstico precoce também, né, de uma forma interligada, e está todo mundo também atento aí ao programa novo do Ministério, na PIMAE. Tenho certeza que vocês também estão aí junto das unidades na ponta, articulando e fazendo seus próprios planos de ação, enfim. Então, eu vou começar, na verdade, com o Michael, por favor, para comentar um pouquinho sobre como está a realidade da Bahia, né, e como você tem feito essa conversa com as unidades próprias, né, que fica ali sobre a sua gestão, junto da Secretaria de Estado, para tentar fazer essa regulação de uma forma ágil. Por favor, fique à vontade. Maravilha, boa tarde a todas as pessoas. Como foi dito, eu me chamo Maicon, estou na Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, à frente de uma diretoria que é responsável pela gestão das nossas unidades próprias, que somam aí 74 unidades, dentre elas algumas Unacons, e policlínicas também, que são responsáveis hoje, o nosso pilar no diagnóstico do câncer. Então, inicialmente, agradecer a oportunidade, muito satisfatório para a gente poder trazer aqui um pouco da experiência do nosso Estado. Falar dos desafios da Bahia, o primeiro desafio é o tamanho dela, né? Nosso Estado é gigante, com dimensões difíceis, realidades distintas. Somos 417 municípios, nós temos 9 macro-regiões de saúde, são 28 regiões de saúde, e com realidades e perfis epidemiológicos bastante distintos. No que diz respeito ao enfrentamento, né, do diagnóstico precoce do câncer, a gente colocou isso como um pilar no nosso último plano de atenção, o Plano Estadual de Atenção ao Câncer. E nós demos o foco nas policlínicas regionais de saúde. Então, hoje o Estado conta com 26 policlínicas regionais de saúde, que no nascedouro dela, na gênese dela, tem como das linhas de cuidado prioritárias a da oncologia. Então, hoje as nossas policlínicas, a gente aprendeu com o modelo do Ceará, mas ampliamos ela. Então, todas as nossas policlínicas têm ressonância magnética, todas ofertam biópsia, todas têm mamografia, a maioria delas hoje com estereotaxia. Então, a gente focou na ampliação do diagnóstico. Mas os nossos desafios, eles continuam e são muito comuns a todos os outros estados aqui da nossa região Nordeste. E hoje, sem dúvida nenhuma, o pilar, o nosso principal gargalo, digamos assim, o nosso principal desafio tem sido a questão do financiamento. A gente precisa discutir, o PEMAI vem como uma solução bastante inovadora, bastante necessária, que a gente tem que olhar com muita alegria, mas também com muita criticidade, de que não transformemos ele como a única solução, né, está longe de ser, e a gente precisa continuar discutindo essa questão do desafio do financiamento. Um grande exemplo, nós temos hoje no Estado um modelo de rastreamento de câncer de mama, onde nós temos carretas que circulam o Estado como um todo, de forma contínua, e nós financiamos a diminuição da faixa etária.
Então, hoje nós atendemos mulheres a partir dos 40 anos e, obviamente, financiada com recurso próprio. Então, isso é algo que a gente tem levado para o Ministério. Hoje nós temos um acesso grande ao Ministério, com o Ministério da Saúde. Eu havia até trazido uma apresentaçãozinha com as fitinhas do Senhor do Bonfim aí para colorir o dia, mas eu entendo que, pela questão do tempo, mas que mostra claramente que a gente avançou em muitos aspectos do acesso ao diagnóstico. A gente ousou descentralizar as UNACONs. A nossa UNACONs estava concentrada em Salvador e a gente decidiu descentralizar para as outras. A nossa ideia é que as 9 macro-regiões elas sejam autossuficientes no básico da oncologia, e isso é muito desafiador, porque a gente não tem profissional, a gente não consegue fixar os profissionais. O professor ali falando sobre a questão do patologista, 3 anos que as nossas vagas de residência de patologia não são preenchidas. Então, a gente uma gama de problemas que a gente não tem como só agir sobre o final dele, né? A gente tem que ir lá na origem. Então, perpassa pela questão da formação desses especialistas, da fixação destes no interior, e não é só salário, não é só aumento de valor de remuneração, não é suficiente para garantir essa fixação. E sem dúvida nenhuma, a questão da integração, né, da que a rede de fato funcione, né? Isso, a falta de um sistema que unifique isso. Nós criamos lá o que a gente chama de Caminhos do Cuidar, que é um módulo no sistema das nossas policlínicas. A nossa policlínica ela é gerida por consórcios de saúde, e cada município recebe suas vagas mensalmente, né, as vagas pactuadas. Então, tem lá 50 consultas de mastologia, 30 consultas, enfim. E a gente conseguiu criar um módulo que a gente chama de Caminhos do Cuidar, onde a gente monitora o percurso das pacientes com suspeitas de câncer, dos pacientes com suspeitas de câncer. Então, se o motivo é obrigatório colocar CID suspeito, então, se o médico lá da atenção primária coloca na solicitação um CID suspeito de câncer, essa paciente migra automaticamente para esse módulo. E nesse módulo a gente é rastreado continuamente através de uma assistente social que é dedicada para isso. Inclusive, nós fomos recentemente premiados como uma das estratégias inovadoras pelo Ministério da Saúde, por conta do Caminhos do Cuidar, onde a gente consegue monitorar esses pacientes. Então, quando aproxima lá nos parâmetros da lei dos 60 dias, esse paciente muda de cor, cria um pop-up e sinaliza. Então, é algo que a gente vem colhendo fruto, mas é algo ainda muito insuficiente para a grandiosidade da nossa demanda de oncologia. Nos últimos anos, o câncer passou de ser a 5ª causa para a 3ª causa de morte no nosso estado. Então, a gente não precisa esperar que ela seja a primeira para a gente agir de forma mais veemente, né? Então, o nosso estado tem muito a mostrar do que a gente conseguiu evoluir em relação ao diagnóstico. Estamos concentrando todas as nossas energias agora em ampliar o acesso ao tratamento. A gente tem gastado grande parte do nosso orçamento com judicialização, e a judicialização não é a culpa, né? Ela é resultado do que não é ofertado. É óbvio que, ressalvadas todas as críticas. Então, a gente precisa tirar disso uma lição e fazer com que a gente garanta diagnóstico oportuno, mas também tratamento adequado, correto e em tempo também adequado. Então, é isso. Eu espero aí a gente ainda, no decorrer da fala, poder trazer um pouco mais da nossa experiência e também aprender as experiências dos nossos colegas nordestinos. Muito bom, muito obrigada. Acho que, né, essa priorização que você está comentando do paciente, né, que tem uma suspeita, uma alta suspeita do câncer, é o que a gente vem pedindo realmente e vendo, né, algumas iniciativas de um protocolo de alta suspeição, algo muito similar, né? Então, parabéns pela iniciativa e obrigada por compartilhar aqui um pouquinho com a gente. Vou passar aqui para a Natália agora, para comentar um pouco, né, da realidade. Você fica ali, então, com toda essa área das doenças crônicas, né, não transmissíveis no Ceará, Exato. que o câncer está ali, de alguma forma, e elas têm uma base muito similar, né, de problemas, Sim. principalmente dessa conexão de atenção primária, atenção básica com atenção especializada, que a gente vem falando muito ao longo do dia de hoje também, né? Então, como que é isso, né, na realidade de vocês? Pronto. Pelo que eu estou vendo, nós temos um problema histórico.
né? Todo o Brasil, ele começou pontualmente em algum canto, foi se disseminando por algum motivo e sempre tem algum interesse para os serviços se desenvolverem. E depende de quem tem esse interesse. Atualmente, no Ceará, foi feito mapeamento, literalmente um diagnóstico situacional, e ano passado a gente publicou justamente o Plano Estadual de Atenção à Pessoa com Oncologia. E nesse plano, nós vimos como a nossa atenção estava centralizada. Então, o que aconteceu com isso? De lá para cá, nós já implementamos 2 equipamentos no Estado, justamente em locais que tinham os vazios assistenciais. Atualmente, nós temos uma equipe de regulação que preza pela qualificação das filas, que é justamente outro ponto que a gente sabe há muito tempo que agiliza a vida, seja de quem for, não só do paciente onco. E a base educacional é algo que, se vocês prestarem atenção nas falas aqui, desde de manhã, todo mundo comentou em algum momento o quanto o conhecimento é importante, seja ele para a sociedade civil, seja ele para os profissionais de saúde e principalmente para o paciente. Eu lembro que um dos médicos de manhã disse assim: olhe, você vai receber no seu consultório pessoas com dúvidas, a pessoa com celular no bolso, que pesquisou, fez pesquisa. E eu passo por isso nos meus atendimentos de estomaterapia. Então, não existe, para mim, até hoje, um paciente com pé diabético igual ao outro. Da mesma forma que, por mais que haja diagnósticos iguais, são pessoas diferentes. Então, atualmente, a gente está muito engajado, principalmente com o projeto de Braços Abertos, que o Ceará literalmente abraçou, que faz esse remanejo, essa qualificação dos processos de atenção primária, para poder o paciente vir de lá, saber que a origem dele é de lá, para os profissionais não perdê-lo nessa cadeia de filas, e ele não ir, digamos assim, para um limbo, para uma nuvem, né? Então, o nosso foco está sendo esse. Maravilha, exatamente acompanhar essa regulação, né? Obrigada. E aí, para ouvir um pouco da Mariana, né, que traz ali a experiência dessa coordenação da oncologia no estado da Paraíba, né? A gente ouviu aqui a Fernanda mais cedo e ela falou uma questão que eu já ouvi de alguns gestores de fato, né? De às vezes a gente ia investigar e até tinha vaga, até tinha disponibilidade, mas o paciente não chega porque tem essa dificuldade da conversa. E isso na oncologia é muito crucial porque a gente tem um tempo que está correndo ali para esse paciente. E quanto mais a gente demorar, quanto mais ele demorar para conseguir chegar ali, toda a situação piora, né? Então, como que é isso para vocês e como que vocês vêm enfrentando? Então, boa tarde. Eu percebo que todo mundo tem as mesmas queixas, os mesmos problemas e tentam chegar na mesma solução, né? Então, na Paraíba não é diferente. Nós entendemos a gravidade, né? No ano de 2023 foi feito um diagnóstico situacional, assim como no estado do Ceará, assim como na Bahia. E aí nós entendemos a gravidade, né? Então, nós entendemos que nós não tínhamos, como citaram anteriormente, nós não sabíamos qual era a nossa fila. A gente não sabia quantos pacientes estavam aguardando na fila, porque essa gestão era unicamente dos serviços que executavam o tratamento. Nós tínhamos um vazio assistencial, nós detectamos que nós temos um déficit de 4 UNACONs, nós percebemos que os pacientes não realizavam rastreio, a gente tinha também, como nos outros serviços, uma concentração dos serviços na região litorânea. Enfim, eu acredito que os problemas são muito semelhantes, né? Então, assim, no ano passado, a gente teve a lei que regulamentou o cuidado do paciente oncológico, assim como a navegação.
Então, o Estado da Paraíba, quando fez esse diagnóstico situacional, no ano agora de março de 2024, foi lançado o programa Paraíba contra o Câncer, que é um programa bastante amplo, né? Então, assim, ele vai desde o diagnóstico, desde o rastreio, para o diagnóstico precoce, para o estadiamento, para o tratamento, para a reabilitação e para os cuidados paliativos. Então, desde o início do ano, nós montamos um cronograma em que a gente vem iniciando conforme o Estado vai se organizando para seguir aqueles planos de ação que foi delimitado desde o início do ano. Então, agora, em junho de 2024, nós iniciamos a teleoncologia. Então, como é que funciona essa teleoncologia? Eu gostaria dos minutinhos para compartilhar, porque eu acredito que seria interessante até para a gente trocar uma ideia. Nós dividimos o Estado da Paraíba em 3 macro-regiões e montamos equipes. Essas equipes são formadas por médicos oncologistas. Oncologistas, eu falo, na oncologia é o que mais está presente nos atendimentos, mas nós também temos outros especialistas, como mastologistas e cuidados paliativos, oncohematologistas e oncopediatras. Esses médicos, eles têm uma escala fixa, que eles estão de plantão diariamente, e junto com o enfermeiro navegador, eles fazem esse atendimento através de uma plataforma. Hoje a gente usa uma plataforma própria, que é o Saúde Meeting. Então, o objetivo é que o enfermeiro navegador, né, aqui a gente já conversou bastante sobre o enfermeiro navegador, o quanto ele é crucial e o quanto, na prática, a gente está vendo a importância dele, porque é exatamente aquela pessoa que percebe onde o paciente perdeu a continuidade do cuidado. Então, hoje, a gente consegue ver onde é que quebrou aquele elo, onde é que o paciente não chegou. E como é que funciona? A nossa porta de entrada principal é a atenção primária. Então, hoje, nós fizemos um treinamento com todas as equipes de saúde da família, onde os médicos, como os apoiadores, toda a equipe foi treinada para que, quando chegue um paciente com uma suspeita oncológica, ele possa nos acionar. A gente sabe que os serviços terciários, eles só atendem muitas vezes o NACONS e o CACONS com diagnóstico oncológico. Então, na Paraíba, principalmente, acredito que é meio semelhante nos outros estados, a gente não conseguia muitas vezes esse diagnóstico. Por quê? Porque, às vezes, aquele município até tem o interesse de realizar o diagnóstico, mas ele não tem. Ele não tem como fornecer uma biópsia, como fornecer um exame para aquele paciente. Então, hoje, esse paciente que ele tem uma suspeita oncológica, não precisa necessariamente ter um diagnóstico. Então, por exemplo, um paciente com BIRATS 4, o médico da atenção primária avaliou aquele paciente, ele tem um BIRATS 4, então ele pode acionar ou diretamente via plataforma Saúde Meeting, ele pode fazer esse agendamento da plataforma, ou para aqueles serviços que as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de ter acesso, questão de dificuldade mesmo com a plataforma, a gente permite que eles preencham a solicitação de teleconsulta para a oncologia, eles preenchem esse formulário, encaminham para o e-mail, né, da navegação, e a partir desse momento ele entra na linha do cuidado oncológico. Então, a enfermeira navegadora pega no braço desse paciente, então entra em contato com a atenção primária, organiza para que tenha essa teleinterconsulta, né, a gente sempre tenta que essa consulta ela seja realizada com o médico oncologista, com o médico da atenção primária, com o paciente e, se possível, com o familiar. E, a partir daí, a gente marca essa consulta, confirmou uma suspeita, por exemplo, necessidade de uma biópsia, o BIRATS 4, necessidade de biópsia. Esse paciente, essa solicitação, o oncologista, ele solicita e essa solicitação vai para a Central Estadual de Regulação. Anteriormente, na Paraíba, antes essas solicitações iam para o próprio município, que a gente percebeu que era grande dificuldade, porque o paciente não tinha como executar, aquele município não tinha como executar. Então, hoje a gente manda tudo para a Central Estadual de Regulação, nós temos os técnicos da regulação do Paraíba contra o Câncer, essa enfermeira encaminha para o técnico faz esse agendamento dos exames, procedimentos, biópsias,
E, assim, muitas vezes a gente não consegue naquela próprio município, mas a gente consegue fazer com que o paciente ande apenas 20 quilômetros, 30 quilômetros. Antes a gente não conseguia fazer essa regionalização porque a gente não tinha esse controle da regulação. Então, o paciente ele é agendado, ele faz os seus exames, feitos os exames de diagnóstico, retorna na consulta com o oncologista, solicita os exames de estadiamento e esse paciente pronto para tratar, o oncologista ele preenche um formulário, né, de encaminhamento para o serviço de referência e aí sim a gente encaminha para o serviço de referência também respeitando a regionalização. Além disso, né, então muitas vezes a gente vê que esse paciente ele não tem mais performance de tratar, então a gente se sente seguro e muitas vezes, quando necessário, paliar esse paciente, até mesmo antes de referenciá-lo para um serviço de referência, porque como a gente está com um especialista, aquele especialista já tem essa sensibilidade e encaminha para o paliativista do programa que mantém esse acompanhamento também. Então, assim, isso é uma experiência nova, a gente começou em junho de 2024, atualmente nós temos 1.089 pacientes sendo acompanhados, está sendo uma boa experiência, a gente tem tido bons resultados, o diagnóstico a gente tem conseguido com rapidez. A respeito do tratamento, a gente também tem esse vazio assistencial, com dificuldade dos UNACONs, então o Estado ele contratualizou algumas vagas dos serviços privados e agora a gente tem conseguido evoluir bem em relação a isso. Muito bom, obrigada por compartilhar. E, enfim, né, a importância da gente ver é utilizar essas ferramentas novas que estão à nossa disposição, né, digitais, também de uma forma de ofertar mais cuidado para essas pessoas, né? Obrigada. E aí, Terezinha, para a gente te ouvir aqui um pouco a respeito, né, dessas apresentações que foram feitas e dos comentários aqui que trouxeram, né? Acho que você está num papel muito crucial ali também nessa articulação com os vários municípios aqui do estado e também imagino que muito em contato ali com tudo que a Vânia nos apresentou em relação a essas novas iniciativas que estão vindo, né? Então, como tem sido essa discussão ali com os municípios? Vocês têm conseguido fazer isso aqui no estado? Conta um pouco para a gente. Bom, primeiro dizer, é a segunda vez, né, gente? Boa tarde de novo, não precisa, porque eu estive nesse tanto, né? Estou muito feliz por estar aqui novamente. Feliz vendo o doutor Arthur, que foi quem primeiro me deu aula, o que era lá no estado, aflita, e ele na Secretaria de Saúde do Estado, e ele dizendo como era que o câncer, a gente ia implantar o PET scan, né? Então ele é meu professor para o resto da vida. É aquele paciente, eu sou aluna, que o resto da vida quero aprender. Bom, gente, realmente é desafiador. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma dificuldade que não difere do resto do Brasil, em relação, assim, a gente tem dos 5.000 e tantos municípios brasileiros, grande parte dos municípios são de pequeno porte, são municípios que têm menos de 10.000 habitantes. Então, não dá para a gente pensar, não organizar o sistema sem pensar na regionalização. E aqui o Estado já tem um processo que, graças a Deus, a gente está avançando bem, já temos o diagnóstico de cada região, optamos agora no PEMAI a trabalhar por região de saúde, não macro, porque a gente acha que por região a gente chega mais perto, nossas regiões têm em torno de 300.000 habitantes, exceto a região metropolitana, que é onde fica maior número de... a maior concentração da população e também os serviços. A gente já tem algumas experiências, por exemplo, a própria Liga, ela descentralizou, e o doutor Arthur sabe bem, porque a gente viveu esse processo junto, para atender na região do Seridó, há muito tempo, com a angústia de um paciente vindo de lá, era uma região onde a gente tinha, e a própria Liga descentralizou uma parte do seu serviço, mesmo contra a vontade do Ministério, não foi um serviço próprio, teve que sair daqui para dar essa assistência. Nós temos também, infelizmente, a experiência nossa, Maico, com o consórcio, ela é muito pequena, ainda, nós temos resistência ainda de trabalhar, é uma questão cultural, é uma questão cultural da gente começar a ver a região como ente. E quem tem uma política dessa, uma política de oncologia, ela tem que ser pensada até pela questão da economia de escala.
Nós dependemos muito do setor privado ainda. Então, grande parte dos municípios tem convênios individuais para o apoio diagnóstico, até porque a política de média complexidade ela foi totalmente esquecida. Ela ficou, você não consegue. Então, você imagine quantas clínicas no interior fez uma tomografia que chegou, o oncologista disse, não dá. Não tenho condição de receber. Então, isso levou muito que muitos municípios fizessem convênios com recurso próprio. Então, o Rio Grande do Norte é bancado muito com recurso próprio, o Estado entrando em contrapartida com aqueles municípios de cobertura, o município e capital, outros municípios maior, bancando mais da sua assistência. Então, mas a gente tem, uma coisa nos alegra, a gente sabe que está no caminho certo, que a gente está lutando na direcionalidade. Foi muito importante, eu estou participando, inclusive participo do grupo condutor estadual, que a Vânia, agora nossa referência nacional, né, do Ministério, e a gente tenha participado. Aquele material que eu de manhã não ia como falar, foi um estudo feito do CONASEMES, com todos os municípios do Brasil em cima da oncologia, porque esse foi apresentado como problema-chave para todos eles. E o que a gente detecta, quando o doutor Raimundo falou aqui, a questão, gente, não tem, às vezes, o diagnóstico para a gente ainda é muito difícil. Quando ele mostrou aquela lâmina, ou aquela mama mal acondicionada, vocês imaginem isso para esse diagnóstico. Agora, a criação da oferta do cuidado integrado é muito importante, porque você vai dizer assim, eu quero que você dê conta. Vai ser muito difícil. Já sabemos de cara, por quê? Porque nós passamos, mesmo que o aumento, você veja só, uma consulta era R$10, dentro de um pacote de procedimento, não tem. E isso, desde quando a gente lançou o PEMAI aqui, o Estado fez o grupo condutor, a gente tem conversado, inclusive chegando aos prestadores, porque a gente tem que saber, já que nós temos uma policlínica em Caicó estadual, e essa foi muito importante, porque a gente acredita nisso, sim, aquelas de Pernambuco, aquelas do Ceará, tudo isso é a resposta. Então, o Estado, a doutora Liane está aqui, já foi na gestão dela, a montagem da nossa policlínica em Caicó, e por isso a gente escolheu como uma primeira região. Mas a grande dificuldade, gente, é porque nós não temos muito serviço público. E nos municípios, capacidade instalada para montar uma OCI. E o recurso ainda é insuficiente. Nós precisamos bastante pensar nisso. A luta do CONASEMES nacional tem sido essa, inclusive vendo outras formas de financiamento. O Ministério resolveu descolar um pouquinho. Bom, eu vou, mas está muito longe de chegar o custo. Está muito longe. E isso vão ser os estados e os municípios que vão ter que criar alternativa. Então, a luta do CONASEMES é muito grande essa. A luta do CONASEMES e do CONASEMES, que eu estou falando pelos dois aqui, a luta do CONASEMES é também com a qualificação, uma qualificação que vá da atenção primária. Nós estamos esperançosos agora com o SUS digital, que pelo menos, como a gente fez a primeira apresentação da manhã, que a gente disse não tinha nem como a gente se comunicar, se perde no meio da informação. Nem vou contar quantas histórias eu já vivi de gente perdida sem saber por onde entrar, perguntando onde é que está seu SUS, onde é que eu boto meu exame, porque o médico diz, vá procurar o SUS. Era um médico atendente do SUS e a pessoa precisando de um diagnóstico. Tá? Então, e quantas pessoas nós não temos essa falta de comunicação? Prevê também, eu deixei aí vocês à vontade, foi um material que foi solicitado ao Ministério, em nome de todos os secretários de saúde do Brasil, pedindo que olhasse isso, inclusive outras fontes de financiamento. Nós temos que ter
dentro do orçamento, uma verba disponibilizada para o câncer. Pela manhã, alguém perguntou por que diminuiu. Diminuiu porque deixou o pagamento FAEC, caiu também, porque o FAEC era um pagamento extra, não tinha que sair do teto de estados e municípios. Então, a nossa luta é porque tem uma verba diferenciada, com a urgência que ela precisa ser feita. A nossa luta é porque os municípios, só no ano 2023, não foi só para oncologia, né? Eles investiram em recursos próprios 52 bilhões, comprovado. Então, não tem... Você compromete todas as outras políticas sociais. Então, nós não achamos, sim, acreditamos que é uma maneira de não ver, eu faço isso, não faço aquilo. Mas é muito difícil você encontrar um local que faça a consulta, mesmo com a telemedicina, com o diagnóstico, e aí quando chega o diagnóstico, quantos laboratórios nós temos públicos de anatopatologia? Então, são muitos questionamentos. Então, maravilhosos, eu quero dizer que eu estou cheia de esperança, porque para mim é esperança, aquela árvore que cai de um lado, ela levanta do outro. E realmente dizer que nós temos um Estado, e quando eu falo Estado, Secretaria de Saúde do Estado com os municípios, querendo acertar, estamos fazendo um esforço muito grande nessa... É o carro andando, trabalhando a contra e acudindo o agudo. Onde é que está o acidentado, onde é que está? Mas nós ainda temos longas caminhadas. Muito obrigada. Muito obrigada. É bom ouvir, você fala com muita paixão, né? Ouvir que, de fato, esse trabalho está sendo feito e pensado, é isso. Tem muitos desafios, mas a gente precisa caminhar em busca de uma solução, né? Gente, eu vou encerrar aqui com vocês voltam, né? Daqui a pouquinho a gente tem outra mesa também para falar mais de tratamento oncológico, né? Então, vou encerrar aqui com vocês, agradecer muito a presença e por trazerem, né, essa visão regional para a gente seguir esse nosso debate, porque é isso, os desafios são muito comuns, né? Então, vamos proporcionar essa troca para que, quem sabe, a gente pense em soluções conjuntas, né? Obrigada, uma salva de palmas, gente.